vou pegar aqui o vetor, por exemplo, 1, 2. O ponto 1, 2. Esse é o 1, 2. E o vetor correspondente a ele. Vou chamar de V aqui. Vamos multiplicar por 2 esse vetor. Então, vai ser 2 vezes essa ênupla. Esse par. Vai dar 2, 4. Vamos representar aqui o 2, 4. 2, 4. É esse aqui, ó. Esse é o vetor V. Esse é um representante do vetor 2V. Que bate também, é um vetor que tem a mesma... O módulo dele é 2 vezes o do V, ele tem a mesma direção do V e o mesmo sentido do V. Então, se eu fizer geometricamente, de acordo com a definição que eu dei de multiplicação por escalar por um vetor, ou se eu fizer algebricamente, né, segundo a definição que nós vimos de multiplicação de escalar por um par, dá a mesma coisa. Entendeu? Olha, se eu fizesse menos 2V, menos 2 vezes 1, 2, ia dar menos 2, que é menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 2, que é menos 4. Ia dar aqui, ó, menos 2 aqui, menos 4 aqui. Ia dar aqui esse, ó. Esse é o menos 2V. É um vetor que tem o dobro do comprimento do V, a mesma direção do V, mas sentido contrário ao do V, né? Então, também, para a multiplicação por escalar, a correspondência que existe entre conjunto de vetores e pontos do R2 preserva essa operação, tá? Então, a correspondência que existe entre vetores e R2 é uma correspondência forte, tão forte que preserva as operações. Por causa disso, nessa disciplina que vocês vão fazer, álgebra linear, nós vamos dizer que o conjunto dos vetores e o conjunto R2, o espaço dos vetores e o espaço R2, eles são espaços isomorfos, né? Então, sempre que você, lá na álgebra linear, vai ser assim, se você tem um espaço vetorial, ou seja, um conjunto com uma soma e uma multiplicação por escalar, e um outro espaço vetorial, um outro conjunto com uma soma e uma multiplicação por escalar, se existe uma correspondência entre eles, uma função bijetora entre eles, que preserva as operações, essa função é chamada de isomorfismo entre esses espaços. E os espaços são ditos isomorfos. Eles são como se fossem a mesma coisa. Para efeito de soma e multiplicação por escalar, eles são como se fosse a mesma coisa. Os elementos se comportam de maneira igual, né? Tá? Tá certo. Então, nós temos essa correspondência aí. Nós temos essa correspondência. Sim, olha, uma coisa que eu preciso falar é assim, olha, que nós vamos usar bastante. Como que a gente localiza um representante de um vetor num ponto. Ó, imagina vocês aqui a seguinte situação, ó. Imaginem aqui a seguinte situação. Eu estou aqui no R2, tá? E eu tenho um ponto, eu tenho um vetor aqui, um representante de um vetor. Vamos dar um nome aqui para ele. Aqui, 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui. Um, 2, 3, 4. 4. 2 aqui. Esse aqui. Aqui eu tenho um representante de um vetor, tá? Vetor V. Então eu tenho aqui o vetor V, 4, 2. Tá? E eu vou pegar um ponto aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1. Eu tenho um ponto aqui, ó. Um ponto P. Tenho aqui o ponto P, que é o ponto 5, não, 1, 5, né? 1, 5. Olha só, olha essa situação. Eu tenho aqui um representante do vetor. Como eu disse, a gente abusa da linguagem e diz, eu tenho aqui um vetor,
né, com representante localizado na origem, e tenho aqui um ponto. Eu quero um outro representante desse vetor localizado nesse ponto, ou seja, com ponto inicial aqui nesse ponto. Ó. Eu quero aqui ó, um outro representante dele. Tá? Aqui eu quero ver também, ó. Tá certo? Um outro segmento orientado que representa esse mesmo vetor, só que esse segmento orientado com ponto inicial aqui no ponto P dado. Eu me pergunto, quem é esse ponto aqui? Entenderam? É isso. Quem é esse ponto aí? Olha, você pode pensar assim, esse ponto, eu vou considerar este vetor aqui, ó. Este vetor aqui. O vetor cujas componentes são a mesma do P. Esse vetor eu vou denotar ele assim, ó. O P com uma setinha. As componentes dele são a mesma do ponto. Quando eu tenho um par que eu quero pensar nele só em termos de ponto, eu denoto ele por uma letra. Quando eu tenho um par e eu quero pensar nele em termos de vetor, eu denoto por aquela mesma letra, só que com a setinha, tá? Vamos combinar isso. Então aqui eu tenho o vetor P. Então quem é esse aqui? Olha, pela regra do triângulo, é a soma deste vetor com este. Este aqui é o V. Vamos colocar assim, é um P mais V. É o P, vetor P mais V. Ó. Então aqui, P mais V. Então é o vetor 1, 5, somado com o vetor 4, 2. Vai ser o vetor 5, 1 mais 4, 5, 5 mais 2, 7. Tá? 5, olha, que eu errei um pouco no desenho aqui. 5 aqui, 7 aqui, ó. 6, 7. Tá? Então, vamos proceder sempre assim. Às vezes a gente vai precisar muito disso. Quando eu for falar de vetor tangente a uma curva, eu vou querer o vetor vetor tangente a uma curva em um ponto da curva. Eu vou querer um vetor, um segmento que representa o vetor tangente, localizado naquele ponto da curva. Então eu tenho que agir assim. Quando eu quiser o vetor gradiente de uma função em um ponto, eu vou querer aquele vetor localizado naquele ponto. Então você faz isso, tá? Se você tem um vetor, ele está aqui com um representante na origem, e você tem um ponto aqui, P, e você quer um representante desse vetor localizado nesse ponto. Aí você precisa saber quem é essa extremidade aqui, para você só ligar aqui. Né? Se você não souber quem é esse ponto, você pode fazer um desenho errado, assim, ó. Então você tem o ponto, você precisa da extremidade, então calcula a extremidade aqui. Como que eu calculo a extremidade? Eu considero este vetor e somo esses dois. O resultado que for dar aqui, tá? Vai ser essa extremidade aqui, tá? Então assim que a gente vai localizar um ponto, um vetor em um ponto.